Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Continuando o estudo, o que é a mente? Então, a parte 4 desse estudo. Então, o Senhor está me dando vários estudos sobre este assunto, né? Sobre este tema, mente, que é o que mais as pessoas estão sofrendo nesses últimos dias, né? Então, que possamos estudar a palavra de Deus para reagir a isto. Então, nós já estudamos as partes do corpo, né? O corpo, a alma e o espírito. Agora nós vamos continuar nesse estudo, né? E hoje nós vamos estudar sobre a criação do homem, né? Como Deus criou o homem. Então, em Gênesis 1, 26 e 27, fala da criação do homem e da mulher, né? Deus criou o homem e a mulher e os abençoou, né? Em Gênesis 1, 31, nos fala do fim da criação de Deus e o quanto Deus, achou boa a sua criação, o quanto era perfeito. Em Gênesis, no capítulo 2, nos fala da criação do homem e da mulher. É esta parte que nós vamos estudar agora. Então, primeiro Deus criou o homem. Gênesis 2:7. Em Gênesis 2:15, nos fala o lugar especial que Deus tinha feito para o homem morar. Então, primeiro Deus criou o homem, depois ele fez um lugarzinho especial na terra para colocar este homem. Então, em Gênesis 2:17, Deus dá duas ordens ao homem. Então, a mulher ainda não tinha sido criada, somente o homem. E Deus dá a este homem duas ordens. A primeira ordem que Deus dá, vou lá, Gênesis 2, vamos ler lá. Gênesis 2:15, ele diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então Deus, ele deu duas ordens aqui no versículo 15. A primeira ordem, a primeira lei que Deus deu para Adão: cultivar o jardim, cuidar do jardim, trabalhar no jardim. Então ele tinha que produzir, trabalhar, para que pudesse ter o seu sustento. Então ele tinha que prosperar, tinha que fazer com que aquele jardim produzisse em abundância, né, para o sustento, para a alimentação dele. Então o trabalho é um princípio de Deus, e como somos a sua imagem e a sua semelhança, Deus também nos deu este princípio, né? Vamos ver aqui em João 5:17, Jesus nos diz o seguinte. João, capítulo 5, versículo 17. Jesus, ele nos diz o seguinte em relação a isto. Ele diz assim: Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, Deus, no tempo de Jesus, estava trabalhando. E Jesus também estava trabalhando. Então, o trabalho é um princípio de Deus. Deus, ele trabalha. E nós também devemos trabalhar para o nosso sustento, para a nossa prosperidade, para podermos ter aquilo que queremos.
Então, Deus não gosta de preguiçoso. Então, o preguiçoso, Deus não quer na sua obra. Lá no Provérbios, né, diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, o preguiçoso, ele quer comer às custas dos outros. Ele quer ser sustentado pelos outros. Isto não é um princípio de Deus, a preguiça. A preguiça vem do maligno. Então, aqueles que são preguiçosos estão obedecendo a Satanás. Porque Deus é aquele que trabalha. E os filhos dele são trabalhadores. A segunda ordem que Deus deu a Adão, a segunda lei, guardar o jardim. Então, Deus disse cultivar e o guardar. Então, Deus colocou Adão no jardim e disse, cultiva, cuida, trabalha nesse jardim para que haja prosperidade. Mas também guarda o jardim. Que jardim era este? Que jardim era este que Deus mandou Adão guardar? Então, este jardim era o lugar especial onde Deus tinha colocado Adão para ficar ali morando, a sua habitação, onde Deus e o homem teriam esta comunhão. O homem ainda não tinha pecado. Então, o jardim também é o coração do homem. É o lugar especial que tem no nosso corpo, chamado espírito. O lugar onde Deus se comunica, se relaciona intimamente com os seus filhos. Então, na terra era o Jardim do Éden, aquele lugar especial que Deus preparou para o homem, que plantou muitas plantas, muitas árvores para que o homem se alimentasse. Mas no nosso corpo é o nosso espírito, é a nossa cabeça, o nosso cérebro, é ali onde Deus se comunica, se relaciona conosco, né? Então, o jardim é o lugar de alegria, de felicidade, de paz, de bonança, de prazer, né? Então, quando estamos na presença de Deus, nós sentimos tudo isto e muito mais. Nós sentimos vontade de louvar a Deus, de adorar, de cantar, de pular, de rir. Por quê? Porque é delicioso. Então, é um lugar de prazer, de delícias. É este lugar onde Deus está. Então, quando Deus diz para Adão guardar o jardim, o que Deus está dizendo é: guarda o teu espírito para não desobedecer a minha palavra. Guarda o teu espírito. Guarda o teu jardim. Deus não estava falando somente da terra, do lugar onde ele estava morando, mas do seu coração, do seu espírito, do lugar onde Deus morava dentro de Adão. Então, Davi entendeu isto. Por isso, Davi disse, guardo, Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, por isso que Deus disse para Adão, guarda o jardim. Com outras palavras, come a minha palavra, se alimenta da árvore da vida, para tu não pecar contra mim. Quando Jesus disse negar-se a si mesmo, é exatamente este guardar o seu jardim, o seu coração, guardar o lugar onde Deus mora. É manter este lugar limpo de sujeira. Você tem que se vigiar para não deixar entrar sujeira no lugar onde Deus mora em sua vida, no seu coração. Então, Deus não mora onde há sujeira, onde há pecado, onde há contaminação. Por isso, quando
no seu pensamento aparecer algo que é contrário à vontade de Deus, você tem que limpar logo. Substituir essa palavra ruim, esse pensamento ruim, por uma palavra que seja a vontade de Deus, que seja a palavra de Deus. Você tem que substituir aquele pensamento ruim por a palavra de Deus, pela verdade de Deus, por aquilo que Deus nos ensinou. Então, devemos fazer esta limpeza na nossa mente, né? Não aceitar essas coisas ruins do seu coração, da sua alma, estes pensamentos. Então, tem que limpar isto do seu coração, tem que limpar isso da sua alma, do seu espírito, que é a mesma coisa, né? A parte espiritual. Então, quando você faz essa limpeza, você está o quê? Guardando o seu jardim, guardando o seu coração, guardando a sua mente de pecar contra o Senhor. Então, você tem que colocar a palavra dele, a palavra de Deus, na sua mente, no seu espírito. Isto é estar atento, vigiando o jardim, vigiando a sua mente, para não desobedecer a palavra de Deus, para não pecar contra Deus, para não contaminar o jardim, para não sermos expulsos da presença do Pai e morrer. Então, temos que fazer essa limpeza. Isso é cuidar do jardim também, isso é cultivar o jardim. Você tem que cultivar o seu jardim, a sua vida, a sua alma, o seu espírito com a palavra de Deus, com a árvore da vida. Então, Deus ele colocou Adão em um lugar na terra muito especial. Este lugar hoje é Israel. E o lugar de adoração em Israel é Jerusalém. E o lugar onde Deus é adorado em Jerusalém é o templo. Lá não tem templo ainda, né? Mas nós temos o templo, nós somos o templo do Espírito Santo. E o lugar onde nós adoramos a Deus no nosso corpo é no nosso espírito. E o nosso espírito fica na nossa cabeça, no nosso cérebro. E é lá onde Deus fala conosco, é lá onde Deus tem comunhão conosco, com seus filhos. É lá onde ele se comunica, se relaciona com a sua criação. Em Ezequiel 28, do 12 ao 17, mostra como era o anjo querubim da guarda antes e depois do pecado. Deus criou todos os anjos e escolheu um para liderar os outros anjos. Deus ungiu este anjo como guarda do jardim. Então, o anjo querubim da guarda, ele foi ungido para guardar o seu coração, porque ele era o líder. E para que não houvesse, para que ele não se exaltasse, para que ele não se achasse mais importante do que os outros, para que ele não achasse que era um Deus, ele devia guardar o seu espírito, o seu jardim. Ele devia guardar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. A gente vê que dos versículos de Ezequiel 28, do 12 ao 14, até o 14, ali fala principalmente até o 13, fala ali da comunhão que o anjo querubim da guarda tinha com o Pai. Até ali ele era obediente, mas do versículo 15 ao diante, ele já havia caído. Por quê? Porque ele não guardou o seu jardim. Ele não guardou o seu espírito. Então, o nosso corpo tem um jardim. E o jardim é o nosso espírito, é a nossa alma. Em Lucas 12, 48, Jesus diz que, vou ler bem aqui, Lucas capítulo 12, versículo 48, nos diz assim: aquele, porém, que não soube
a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, o anjo querubim, ele foi dado muita responsabilidade a ele. Deus deu muita responsabilidade a ele. Deus deu a liderança dos anjos. Seja bem-vinda, Suzane. Então, mas ele não guardou o jardim, ele não guardou a sua vida de comunhão com o Pai. Ele, enquanto estava na presença do Pai, ele era feliz, ele era lindo, ele era perfeito, ele era sábio. Mas quando ele achou que tudo isso era dele mesmo, então ele pecou, ele caiu no pecado, ele saiu da presença de Deus. Então Deus deu ao anjo da guarda a ordem para ele guardar o jardim, guardar o seu coração. Anjo não tem corpo como nós temos, de carne e osso. Então o anjo é espiritual. Então o anjo querubim, ele tinha que guardar o seu espírito, a sua vida de comunhão com Deus. Mas ele não guardou, então ele se exaltou. Ele achou que ele mesmo era poderoso, né? Perfeito. Então, o poder é muito perigoso para quem não tem esse domínio, né? E Deus, ele nos manda guardar a nossa fé, guardar o nosso jardim, guardar a nossa mente, guardar de nós mesmos, né? Então o anjo da guarda, ele não guardou o seu coração, não guardou o seu pensamento. Aqui em Isaías 14, 13, diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, ele dizia no coração dele, ele dizia na mente dele, ele dizia no espírito dele, na alma dele: eu vou subir acima das estrelas, vou fazer um trono para mim. Então, ele pecou porque não guardou o seu jardim, não guardou o jardim que Deus mandou ele guardar. E o jardim era o coração, o jardim era a vida de comunhão com Deus, para que ele não contaminasse os outros anjos. Aqui em Ezequiel 28, diz assim, Ezequiel 28, versículo 15, diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então Deus criou todos os anjos perfeitos, assim como ele criou o homem, até que se achou iniquidade em ti. Então, o anjo da guarda, ele não tinha pecado, mas ele se sujou. Aqui Deus diz o que? Até que se achou iniquidade em ti. Aqui o versículo 17. Elevou-se o teu coração, quer dizer, ele se exaltou. Ele achou que ele era mais poderoso do que Deus. Então ele desejou o lugar de Deus. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, por causa da beleza que ele tinha, ele se corrompeu.
Ele achou que tinha muito poder. Ele achou que era muito lindo. No entanto, o poder que ele tinha foi Deus que deu. No entanto, a beleza que ele tinha vinha de Deus. Assim é o homem. O homem sem Deus, ele pode até ser bonito por fora, mas o espírito dele é morto. Então, a beleza que importa mesmo é a beleza espiritual. E essa vem de Deus quando nós estamos em comunhão com Deus. Então, o anjo querubim, ele não era homem. Ele não tinha quem tentasse ele. Ele não tinha ninguém para estar tentando ele, para ele cair no pecado. Então, foi o seu próprio coração quem levou ele a cair no pecado. Então, ele desobedeceu a Deus conscientemente. Então, ele é iníquo porque ele conscientemente desobedeceu a Deus. Ele sabia o que estava fazendo. Deus também mandou Adão guardar o jardim. Também Adão não guardou o jardim, não guardou o seu coração, sua alma e sua mente. Então, Adão também era o líder da humanidade. Adão era aquele que Deus deu a responsabilidade de guardar, de proteger o jardim, de proteger a sua vida. Deus deu autoridade para Adão de guardar o jardim, de administrar, de governar a terra, dominar essa terra, dominar os animais. Se Adão desobedecesse, então toda a raça humana estaria em perigo. Não só a raça humana, mas todo o planeta Terra. Então Deus deu uma grande responsabilidade para Adão. Então o jardim também é o nosso espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. Quando você está na obediência a Deus, o seu jardim está guardado. E Deus tem comunhão com você. Então, o nosso jardim espiritual é o nosso espírito. É o lugar onde Deus está na nossa vida. Quando Deus diz para Adão guardar o jardim, Deus está dizendo para Adão guardar não somente o lugar onde ele morava, mas o seu espírito. Lugar onde ele tinha comunhão com o Pai, onde ele ouvia a palavra do Pai, onde ele tinha este relacionamento com Deus. Guardar o jardim é negar a si mesmo para fazer a vontade do Pai, é obedecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então, Jesus, ele disse: quem quiser seguir a ele, tem que negar a si mesmo. Aqui em Mateus 16, 24, deixa eu ler aqui. Mateus 16, versículo 24, diz assim. Jesus diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quer seguir a Jesus, ele tem que renunciar à sua vida. Ele tem que negar os seus desejos, ele tem que negar os seus tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Então, o anjo da guarda não quis negar os seus maus pensamentos. Ele quis fazer aquilo. Então, Deus, ele nos dá um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade de escolher ele, Deus, ou de escolher outra coisa. Então, o anjo querubim escolheu desobedecer a Deus e foi expulso da presença de Deus. Deus também deu para o homem esta mesma liberdade. Deus não quer que ninguém sirva a ele sem querer, por amor. Deus quer que a gente sirva a ele por amor,
não por obrigação. É por isso que ele nos dá esse livre-arbítrio. Se você quiser servir a ele por amor a ele, e por amor você vai obedecer. Então você realmente é um filho amado, mas se você não quer servir a ele por amor, então ele não vai lhe obrigar, mas a consequência vem. Então, se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar nós mesmos é muito difícil, né? Não queremos abandonar muitas coisas que queremos fazer. Tomar a cruz é mais complicado ainda, porque cruz significa problemas, significa provações, significa enfrentar, mostrar, provar a Jesus que amamos ele de verdade, abandonando tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com ele. Ninguém pode seguir a Jesus sem primeiro negar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. O problema do homem nunca foi Satanás. Então, muitas vezes a gente acusa Satanás, né? Mas foi o diabo que me tentou, faz igual Eva, né? Ah, foi a serpente que me tentou e eu comi, né? Ah, Adão, mas foi a mulher que tu me deu e eu comi o fruto. Então, nós devemos encarar, reconhecer, admitir os nossos pecados. Então, tudo vem de nós. Satanás, ele não obriga ninguém a fazer o que a pessoa não quer. Ele nos tenta, ele nos ilude, ele mente, mas a decisão é nossa. Ninguém faz, aliás, Satanás não obriga ninguém a fazer aquilo que não quer. Então, o problema, a responsabilidade é nossa, não é do diabo, não é de pessoa alguma, é nossa. Então, o problema do homem nunca foi Satanás, mas sim o seu próprio coração, os seus desejos ruins, os seus pensamentos malignos, né? A corrupção do nosso coração. Os desejos de fazer o que é mal, o desejo de quebrar a lei de Deus. Em Jeremias 17, nos diz assim, Jeremias 17, 9 nos diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nosso coração é corrupto, nosso coração se engana. Mas nós já estudamos que, mediante o conhecimento que temos, a informação que nos é passada, nosso coração, ele crê ou não. Então, Satanás, ou Lúcifer, o anjo da guarda, ele pensou que era muito poderoso. Tinha esse poder todo. Ele deveria ter rejeitado esse pensamento. Ele deveria ter afastado de si esse desejo. Mas ele não quis. Ele aceitou, o coração dele aceitou, o espírito dele aceitou. E ele quis ser Deus. Então, por isso, ele é iníquo. Ele é iníquo porque ele fez consciente. Ele não quis rejeitar. Então, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por quê? Porque mediante os nossos pensamentos, mediante as informações que recebemos do meio onde estamos. Então, o anjo querubim, ele era o líder. Ele era o líder dos anjos. Ele tinha a responsabilidade, ele tinha o governo. Então, ele tinha aquela informação de liderança. Então, ele achou que ele poderia ter o seu próprio povo, seus próprios anjos adorando a ele, né? Essa informação para ele enganou ele e ele caiu.
Então, devemos ter cuidado, né? Porque Deus, ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o nosso coração? Somente Deus, porque Deus é onisciente, Ele está em todos os lugares. É por isso que Deus manda guardar o nosso jardim. Por isso que Deus disse para o anjo da guarda, guarda. Ele ungiu o anjo da guarda, para ele guardar, que ele era o líder, poderia se corromper. Do mesmo jeito ele fez com Adão. Guarda o jardim, guarda a tua vida, guarda teu espírito. Do mesmo jeito Jesus diz conosco, nega-te a ti mesmo. É a mesma coisa, nega-te a ti mesmo. Se tu negar a ti mesmo, tu está o quê? Guardando o jardim, guardando a tua vida, guardando o teu espírito, guardando a comunhão comigo. Temos que prestar atenção. Então, o nosso coração tem duas maneiras de se corromper. A primeira maneira, por falta de conhecimento das coisas de Deus em profundidade, que foi o caso de Eva. Então, Eva, ela não conhecia em profundidade a palavra de Deus. Ela trocou, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, trocou de lugar. Ainda disse que Deus disse que não era para pegar na árvore que seria morto, né? Então, muitas vezes nós não temos esse conhecimento profundo de Deus. A segunda maneira de nosso coração se enganar e ser corrompido é por escolha própria, por conscientemente fazer as coisas. Quando a gente faz as coisas conscientemente, é chamado de iniquidade. Por quê? Porque nós sabemos que estamos errados e continuamos no erro. É por isso que Jesus diz, não ande na prática do pecado. A prática do pecado é este conhecimento. Você está fazendo conscientemente. Você está praticando sabendo que está desagradando a Deus. Você tem a pura certeza, mas você quer fazer porque você gosta. Entendeu? Então, este foi o caso do anjo da guarda. Ele fez conscientemente. Este foi o caso de Adão. Adão fez conscientemente. Ele desobedeceu a Deus conscientemente. Ele sabia que estava errando. Ele sabia que estava desobedecendo a Deus ao obedecer a mulher. Mas ele quis, porque ele preferiu a mulher do que a Deus. É por isso que Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, mulher, marido, etc, etc, por amor a mim, não negar-se a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Porque foi a mulher que atrapalhou a vida de Adão, porque ele preferiu ela, né? Preferiu ouvir ela. Caim também foi o mesmo, ele fez conscientemente. Ele quis matar o seu irmão. A diferença do anjo da guarda e Caim para Adão é que o anjo da guarda e Caim não se arrependeram e Adão se arrependeu. Então devemos prestar bastante atenção. Quando o jardim é contaminado, ou melhor, quando o espírito da pessoa se contamina com o pecado, se não houver imediatamente uma limpeza, Deus não pode ficar morando na pessoa, pois esta pessoa está suja, está contaminada do pecado. É preciso se arrepender e pedir perdão para abandonar o seu pecado, porque senão Deus não vai habitar na pessoa que está na sujeira. Então, quando nós fazemos assim, porque nós somos pecadores, mas somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro,
mas nós ainda caímos no pecado de vez em quando. Deve ser acidente, não prática, porque quem pratica o pecado, ele pratica consciente que está errado, está sendo iníquo, está na iniquidade. Então devemos ter cuidado. Então, quando pecarmos, devemos fazer como João disse, lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, devemos fazer assim para nosso pecado ser limpo e Deus voltar a ter comunhão conosco. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus foi até onde eles e deu uma chance para eles se arrependerem. Onde está Adão? Ah, eu estou aqui escondido. Quem foi que te fez? Saber que tu estava aí escondido, estava nu. Não, é porque eu comi o fruto. E quem foi que te deu esse fruto? Foi a mulher que tu me destes. Quer dizer, aí ficou jogando a culpa um para o outro. Do mesmo jeito, Caim, não é? Caim, ele não quis saber. Deus foi até onde Caim. Caim, tu está com esse pensamento aí. Tu pode dominar isso. Não faz o que tu está querendo fazer. Mas Caim não deu ouvido. Quando Caim pecou, que matou o irmão, Deus foi lá dar mais uma chance. Mas ele não quis. Então, foi condenado, porque não se arrependeu. A contaminação do nosso corpo, do nosso coração, não tem nada a ver com o diabo, e sim com os desejos que temos dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. O que irá valer é o guardar o jardim, ou melhor, dominar estes desejos ruins. O mais que o diabo faz é nos tentar cair naquilo que já queremos fazer. Então, nós desejamos matar uma pessoa, como Caim. Então, Deus vai lá, fala ao nosso coração, não faça isso, é de certo, se fizer isso, vai acontecer isso. Você pode dominar esse desejo, você pode dominar este pensamento. Então, nós é que escolhemos se queremos dominar, se queremos abandonar, se queremos perdoar a pessoa ou não. Agora, baseado na nossa ação, naquilo que vamos fazer, então vem a consequência, né? Então, é isso. Então, nós temos que guardar o nosso jardim, o nosso espírito. Então, o diabo, o mais que ele pode fazer é nos tentar, meus irmãos. É mentir, é nos iludir, é tentar nos enganar. Mas quem conhece a palavra de Deus não se engana. Só se engana aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Como nós estamos vendo hoje, muitas pessoas enganadas, porque não conhecem a palavra de Deus em profundidade. Não querem estudar a palavra de Deus. Aqui no Salmo 51, no Salmo 51, 51:4, nos diz assim, deixa eu ver bem aqui, se eu não marquei. Salmo 51:4. Diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, aqui, Davi, não é, ele está reconhecendo: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Davi aqui, ele pecou e ele não jogou culpa em ninguém. Ele reconheceu o seu erro. Davi, ele tinha
este princípio, né, de reconhecer o seu erro. Ele não jogava a culpa em ninguém. Ele não dizia, mas foi a fulana que ficou sensual para mim e eu caí, né, na prostituição, eu caí no adultério. Seja bem-vindo, Ministério de Adoração, né? Então, muitas vezes nós estamos como Adão e Eva, tirando a nossa culpa e jogando nos outros. Então, Adão, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre reconhecia os seus erros. Ele nunca botava a culpa em ninguém. Ele dizia, eu pequei, eu fiz o que era errado, eu mereço o castigo, me perdoe. Ele se arrependia. Então, nós devemos tomar este exemplo de Davi, não é? Reconhecer os nossos erros quando nós errarmos e arrependidos, pedir perdão. Esse arrependimento, esse pedir perdão, esse confessar é a limpeza que nós estamos fazendo no nosso jardim, no nosso espírito, na nossa parte espiritual, na nossa parte humana. Porque quando nós limpamos o nosso espírito, também limpamos o nosso corpo. E Deus volta a falar conosco, a se relacionar conosco, né? Em Isaías 14:13, eu vou ler bem aqui, mais uma vez, né? Isaías 14:13 é quando, né, o inimigo, Satanás, 14:13, ele diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, o inimigo, né, Satanás, que era o anjo querubim, ele quis ser igual a Deus. Então, no pensamento dele, no coração dele, ele pensou isso. E ele botou isto em ação. Temos que prestar atenção uma coisa, meus irmãos. Quando nós cremos numa coisa, logo o nosso corpo entra em ação para realizar. Esta ação que diz que nós estamos crendo naquilo. Então, é por isso que Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Ele olha o que tem dentro do nosso coração. Ele vê o que está dentro do nosso coração. Então, Deus, ele nos prova. Então, se no meu coração, no meu espírito, tem o desejo, né, de pegar algo de alguém escondido, Deus está vendo. E Deus, ele vai me provar. Ele vai fazer com que eu dê prova para ele de que ele é mais importante para mim do que aquilo que eu estou desejando. Vocês estão entendendo? É por isso que Jesus diz, negue-se a si mesmo. Negue o seu desejo. Se você tem vontade de se prostituir, Deus, ele vai lhe provar. O diabo, ele vem para lhe tentar fazer o que você está querendo. Mas você tem que provar para Deus que você não vai fazer aquilo que você deseja, porque você ama a Deus mais do que o seu desejo. É isto que Deus nos diz. Então, até que Deus, aqui em Jeremias, né? Jeremias, vamos ler mais uma vez, Jeremias 17:10, ele diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, Eva, ela sentiu vontade de comer aquele fruto que Deus tinha proibido. Então, quando ela sentiu vontade de comer, logo veio Satanás, veio em forma de serpente, para tentar ela. E com a tentação veio a provação. Com a provação, Deus mandou a provação.
Satanás veio tentar ela para que ela comesse. Mas ali era uma prova também, porque com aquela tentação ela estava sendo provada a resistir àquela tentação. Vocês estão entendendo? Então Deus, ele vê o que tem no nosso coração. E se o que tem no nosso coração são coisas que desagradam a ele, as provações vêm para nós. Para nós, devido à nossa ação de fazer ou não, é a demonstração de que amamos a Deus mais do que todas as coisas ou não. Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho, oferecer a ele. Então ali era uma prova, com aquela prova veio a tentação do diabo, para ele não fazer aquilo, que era o único filho dele, que era o filho amado, e etc, etc. Mas Abraão não obedeceu ao seu desejo, ao desejo do seu coração de não fazer aquilo. E é por isso que Abraão foi abençoado por Deus. Então, quando nós passamos na prova, meus irmãos, Deus, ele nos abençoa. Por quê? Porque nós provamos a ele que ele é a quem nós mais amamos. É aquilo que é mais importante para nós. Então, Eva não passou no teste. Ela cedeu porque ela queria. E devido àquela conversa que Eva teve com a serpente, ela teve mais vontade ainda. Ela que agora não era só a vontade de comer o fruto, era a vontade também de ser parecida com Deus, de ser igual a Deus, né? E assim nós somos provados. É como aqui diz no versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Então, esquadrinhar é ver minuciosamente o que tem, quais são os meus desejos que estão lá no meu espírito, estão lá na minha alma. Ele esquadrinha, ele vê. E quando ele acha alguma coisa que não é boa, então o que é que Deus faz? Deus, ele prova os nossos pensamentos. Então vem a prova. Vem a prova. Então Jó, ele tinha medo de perder os seus bens, de perder sua família, de perder sua saúde. Deus viu aquilo e mandou a prova. E a prova vocês sabem o que é. Para que Jó provasse se ele realmente estava servindo a Deus por causa do que Deus estava dando para ele, ou se era por amor a Deus. Então Deus, né? Então Jó provou a Deus que servia a ele não por aquilo que Deus dava, mas por amor a Deus. Mas ele tinha medo, por isso que foi aquela prova. Mas Jó venceu, porque ele mostrou a Deus que ele servia a ele não por causa das coisas. Mas aí aquela prova levou a Jó a ter uma fé perfeita em Deus. Então é assim que devemos ser, porque a prova serve para nos aperfeiçoar em Deus, para podermos crer mais e mais em Deus. Então Satanás vem nos tentar, mas naquela tentação vem a prova de resistirmos. Foi isso que Deus fez com Caim. Olha, Caim, o pecado está aí à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. E uma das partes do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Então nós devemos dominar. Então Deus, ele prova os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, dependendo do nosso proceder mediante aquela provação e tentação do diabo, se nós cedermos à tentação, então o que vem para nós vai ser a disciplina. Mas se não cedermos, então vai vir a bênção. Vocês estão entendendo? Então, devemos ter muito cuidado. Então, em Ezequiel 28, 17, nos diz a razão do seu pecar. Então, lá diz porque foi que Satanás, né, que foi o anjo querubim, da guarda, ele desobedeceu. Então, Eva,
desejou comer o fruto e teve aquela conversa com a serpente e aquilo ajudou ela a desobedecer a Deus. Então ela preferiu ceder, não é? Fazer a vontade do diabo. Então, em Mateus, capítulo 4, os versos do 1 ao 3, lá nós vemos Jesus, não é? No deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer. E quando chegou nos 40 dias, Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, preste atenção, todo mundo já sabe essa passagem, mas eu vou ler. É bom ler, porque pode ser que alguém no YouTube não conheça, né, e está assistindo esse vídeo. Então, aconteceu o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, quando Jesus teve fome, aí veio o quê? O tentador. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, quando Jesus teve fome, então, na alma, no pensamento, o desejo do Espírito de Jesus era comer. O corpo dele estava sedento de alimento. Mas no deserto não tinha alimento. Aí o diabo chega para tentar. Jesus é Deus. Jesus tinha todo o poder de transformar as pedras em pães. Mas aí, se Jesus fosse fazer aquilo, Jesus estaria desobedecendo a Deus. Jesus estava com fome, mas se ele transformasse as pedras em pães, como o diabo estava mandando, Jesus estava quebrando a lei de Deus e logo estaria fazendo a vontade do diabo. Então Jesus teria que resistir àquela tentação, resistir e mostrar a Deus que ele estava na obediência a ele, estava dominando os seus desejos, estava como é que se diz? Esqueci agora que Jesus disse. Então, ele estava dominando a sua vontade, o seu desejo. Então, é assim que Jesus diz, né? Para a gente fazer. Então, quando Jesus desejou comer e não tinha comida, então chega o tentador e aproveita, não é? Para tentar Jesus, a levar Jesus a fazer aquilo que ele, Satanás, queria. E Jesus, como estava com fome, né? Não, eu sou Deus, eu posso fazer, então vou fazer e vou saciar a minha fome. Então era isso que o diabo queria, é isso que ele faz. O diabo não pode nos obrigar a fazer nada. O que ele pode fazer é nos tentar, é tentar nos enganar, é mentir para a gente cair na mentira dele. Por isso temos que conhecer a palavra. Porque aqueles que não conhecem a palavra de Deus estão sendo enganados. Então, guardar o jardim significa isso. É ordem, a ordem hoje é a mesma que Deus deu lá para Adão, que Deus deu para o anjo da guarda. Guarde o jardim, negue-se a si mesmo. Domine estes maus pensamentos. Obedeça a minha palavra. Então, Gênesis 4:7, Deus manda Caim, né? Dominar os seus pensamentos, dominar a sua vontade de matar seu irmão. Gálatas 5:23, lá é o fruto do Espírito, né? Domínio próprio. Então, em Jeremias 17:10, Deus, ele esquadrinha, né? Ele vai bem no profundo do nosso espírito, no mais profundo, o lugar onde só ele conhece, só a pessoa e ele, Deus. E lá ele sabe os nossos desejos, mediante esse nosso desejo vem as provações. E com as provações vem a tentação. E com a tentação vem a nossa ação, a nossa crença, o nosso desejo de fazer
e fazermos ou não. Então, os irmãos estão entendendo, né? E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Eva obedeceu à serpente. O negócio pausou aqui. Então, devemos obedecer sempre a palavra de Deus, fazer como Jesus. Jesus nunca desobedeceu o seu Pai. Então, quando nós obedecemos aos nossos desejos, a nós mesmos, a nossa vontade, quando nós damos ouvido à palavra do diabo, então o castigo vem para nós, vem as consequências, vem a disciplina para o auxílio de Deus. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, vem as bênçãos. É por isso que Deus diz, eu coloquei para vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção, escolha a vida. Eu coloquei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida, escolha a bênção. Não é? Mas muitas vezes a gente escolhe a maldição, escolhe a morte. Adão e Eva também foram expulsos do lugar onde moravam e também da presença de Deus. Então, o anjo querubim foi expulso da presença de Deus. Adão e Eva também foram expulsos da presença de Deus. Caim também foi expulso da presença de Deus. E assim todos aqueles que desobedecem a Deus são expulsos da presença de Deus. Nós, pelo menos, temos, né, Jesus. E quando pecamos, devemos imediatamente à presença de Cristo pedir perdão, não é? Para que Ele lave o nosso pecado, para que a sujeira seja tirada, para que voltemos a ter comunhão com Deus. Em Gênesis 3:15, Deus promete mandar o Salvador, mandar o descendente da mulher para que tirasse das mãos do diabo esse domínio que ele tinha sobre o homem e o governo do mundo, que através da desobediência do homem, o homem transferiu para a serpente. Deus não podia quebrar a sua lei, a lei que ele deu, mas ele criou uma nova lei. A lei que ele criou foi dar o seu filho. Através da mulher viria o seu filho. E esse filho iria dar a sua vida. Aqui em Lucas 1:35, Deus cumpre essa profecia, né? O Espírito Santo, no ventre de Maria, gera Jesus. Aqui em João 19:28, Jesus dá a vida dele para que nós pudéssemos ser livres do pecado. E Jesus dá a vida dele para salvar. E você, meu irmão e minha irmã, está obedecendo a palavra de Deus? O seu jardim, você tem alguma coisa que está sujando o seu jardim, sujando o seu espírito, onde Deus não pode habitar, onde Deus não pode ter essa comunhão com você, porque a sujeira do pecado faz separação entre nós e Deus, nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. Se tiver, faça como João disse. 1 João 1:9. Confesse, se arrependa, confesse o seu pecado a Deus, peça perdão, peça a Jesus para lavar o seu pecado. Se arrependa e abandone, né? Porque a prova do arrependimento é o abandono do pecado. Então, se tiver, com certeza, Deus esquadrinhará e lhe provará. Então, se você tem algum desejo no seu coração que não é a vontade de Deus, você vai ser provado. Satanás vem lhe tentar. E você vai ter que agir ou em obediência a Deus, a palavra de Deus, ou em obediência a Satanás. Se você obedecer a Satanás, você vai ser disciplinado por Deus. E se você obedecer a Deus, você vai ser abençoado. Então, lembre de uma coisa. Jesus, mesmo sendo santo, ele foi provado e tentado para, dependendo da sua ação de obedecer ou não a palavra do Pai, ele receber todo o poder nos céus e na terra e debaixo das águas, nas águas. O que estava
nas mãos de Jesus, na responsabilidade de Jesus, era a vida dos homens, era a salvação dos homens, era o governo do mundo, era o planeta Terra. Se Jesus não vencesse as tentações, se ele não vencesse a si mesmo, seus desejos do seu espírito, então homem nenhum poderia ser salvo, nem o planeta Terra sairia das mãos de Satanás. Então Jesus, ele vivia em constante oração. E é assim que nós também devemos estar, meus irmãos, em constante comunhão com Deus, porque senão não resistiremos. Aquelas pessoas que não oram, não jejuam, não estão estudando a palavra de Deus, não estão se aproximando de Deus, estão sendo derrotadas a cada momento. Deus quis salvar o homem, mas ele não podia quebrar a sua lei. Foi por isso que ele deu o seu filho, ele criou uma nova lei. Ele criou a lei da remissão. Então, vou redimir o homem. Eu vou dar meu filho para que ele morra, pague aquilo que eu estou exigindo, que é o preço de sangue. Eu estou exigindo a vida dele para que os homens tenham vida, porque os homens estavam mortos. Então, quando meu filho fizer isso, então os homens vão ter novamente a liberdade para me adorar, para voltar para mim, para me servir. E foi isso que Jesus fez. Jesus foi tentado em tudo como ser humano. Mas Jesus, como ser humano, não cedeu à tentação ao diabo. Então, agora, todos os homens que querem, que querem servir a Jesus, que querem servir a Deus, eles têm a oportunidade. Mas aí tem a guerra da mentira, entre a mentira e a verdade. Satanás está jogando a mentira para enganar as pessoas. E como as pessoas não conhecem a verdade, então elas estão caindo na mentira do diabo. Por quê? Porque o seu coração quer fazer as coisas erradas. E quando o seu coração quer fazer as coisas erradas, você é provado. Então Satanás vem com a tentação. E se você prefere fazer o que seu coração quer e obedecer ao diabo, então você vai ser castigado, vai ser disciplinado. Mas se você obedecer a palavra de Deus, você vai ser abençoado. Preste atenção. E você, meu amigo, se você que está ouvindo, vai ouvir esse estudo, se você quiser receber Jesus para ter esta salvação, então ore comigo agora. E você, meu irmão, permaneça firme, se aproxime mais de Deus, guarde o seu coração. Jesus diz, negue-se a si mesmo, negue suas vontades, negue seu desejo, tome a sua cruz, siga ele. A cruz são problemas, são provações que você, no dia a dia, você está tendo a cada segundo, a cada momento. Então, devemos fazer o que Deus manda. Você quer aceitar Jesus? Ora comigo. Senhor Jesus, eu lhe convido para entrar no meu coração, porque eu estou crendo no Senhor, estou arrependido dos meus pecados. Eu quero abandonar meus pecados, me perdoe. Eu lhe aceito como Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor é o único que pode me salvar. Me ajude, perdoe-me. E eu lhe convido, venha morar no meu coração. Obrigado por ter dado a sua vida por mim. Amém. Se você fez essa oração, você agora é um servo de Deus e começa a andar no caminho da salvação. Precisa cada dia estar estudando a palavra. Vá para uma igreja evangélica, estude a palavra. Igreja que estuda a palavra genuinamente, não que prega só mordomia, coisas deste mundo. Mas estude a Bíblia com sinceridade e sirva a Deus e sirva a Jesus. Peça a direção do Espírito Santo e vá abandonando o pecado. E passe esse vídeo para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para que elas se arrependam, abandonem o pecado. E até o próximo vídeo, até sábado. Nós continuaremos este estudo.